Paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, servos e servas de Deus. Mais uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem concisa. Antes de nós entrarmos no tema dessa mensagem, inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe a informação, nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Queridos, hoje o tema é sobre salvação. Jesus, esse é o tema. Jesus, a ponte. Vou repetir, Jesus, a ponte entre o homem e Deus. Entendeu? Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Só Jesus pode fazer esta ponte. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Quando o homem peca no Éden, Deus cria o homem no sexto dia. A Bíblia diz que Deus criou o homem, deu ao homem o privilégio de colocar nome nos animais. O homem coloca nome em todos os animais. Na nossa consciência parece que isto é imprescindível, é impossível, mas Deus deu ao homem esse direito e assim foi feito. E belo dia o homem está colocando nome nos animais e de repente Deus sonda o coração do homem. E Deus vê no coração do homem uma solidão. Deus concede ao homem um sono profundo e da costela do homem tira a sua adjuntora, a sua mulher. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Que palavra maravilhosa. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, uma ajudadora, para que esteja com ele. E Deus cria então a mulher. O nome deste homem é Adão, o nome desta mulher é Eva. E agora eles estão morando num jardim maravilhoso. Porém, Deus naquele jardim coloca uma árvore e diz para que eles não viessem a comer, a tocar no fruto daquela árvore. Deus colocou mais de 6.000 espécies de árvore e apenas uma para provar para o homem. Ele não poderia, ele tinha que obedecer à ordem de Deus. E Satanás agora, que já era caído, Ezequiel 28 diz que ele já era caído do céu, quando ele tentou persuadiu a terça parte dos anjos, e agora ele tenta apavorar no céu, tentando tomar o lugar de Deus, e Deus agora manda Satanás cair. Há um combate, e nesse combate Satanás é jogado do céu abaixo. Ezequiel 28 diz que ele caiu como um raio de luz. Enfim, e aonde ele vai cair? Justamente no Éden. E agora ele vai tentar a Eva. Adão se descuida, ele vai tentar a Eva. E ele chega para Eva e diz assim, olha, tá vendo essa árvore? Por que você não come desse fruto, desta árvore? Ela disse, eu não posso comer, eu estou ordenada a não comer, eu posso tocar em todas menos nessa. E ele diz assim, se você tocar nessa árvore, você será igual a Deus. Igual a Deus. Ele consegue persuadir pela sua insistência, tentar a Eva. E a Eva agora come do fruto, que não diz qual era o fruto. Mas ela come daquele fruto. Ela comendo do fruto, quando seu marido chega, ela dá o fruto também ao seu marido. E agora eles começam a interpretar e ver que realmente fizeram uma coisa errada. Porque agora eles estão vendo a sua nudez. E Deus toda a tarde visitava o Éden para conversar com Adão, para saber como é que ele estava. Mas aquela tarde foi diferente. Deus foi visitar o Éden, e quando Deus chega em Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Ele demorou a se apresentar diante de Deus, e quando ele veio meio desconfiado. Sabe quando o homem peca, não tem capacidade de pedir misericórdia? Ele tem coragem para pecar, mas ele não tem coragem para se arrepender do seu pecado. Bem assim estava Adão, e quando ele chega diante de Deus, Deus pergunta onde ele está, ele diz, Senhor, eu temi, eu tive medo, porque eu vi que eu estava nu. E Deus disse, quem te mostrou que tu estava nu? Aí ele acusa a mulher dizendo, a mulher que tu me deste fez com que eu comesse do fruto. A mulher acusa a Satanás dizendo que a culpa foi de Satanás. E agora Deus chama os três e Deus dá a sentença. Tu comerás do suor do teu rosto, Adão. E tu, Eva, multiplicarei as tuas dores de parto. E tu, Satanás, serás como a serpente, rastejará sobre o seu ventre. Rastejará sobre o seu ventre. E esta foi a sentença. Deus expulsa o homem do Éden, coloca uma espada para guardar o Éden. E agora Deus dá a sentença para o homem.
trazendo tudo isso de lá para cá, o homem então se distancia de Deus. Ele quebra a aliança com Deus pelo pecado da desobediência. Qual é hoje o maior problema, não vou dizer problema, mas a maior dificuldade de um homem se encontrar com Deus em espírito e alma e corpo? É o pecado. Porque o pecado vem desde o Éden, então o pecado tornou em cada homem uma semente. Romanos 3,23 diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o pecado que tirou Adão do Éden é o mesmo pecado que distancia o homem de Deus. Porque o homem agora tem uma raiz, ou melhor, uma semente, e essa semente se chama pecado original, o pecado de Adão. Romanos 3,23 diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então o homem se distanciou de Deus pelo pecado. Isaías 59, verso 1 diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para não poder salvar. Né? Os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, mas o que faz separação entre o homem e Deus é uma barreira chamada pecado. Então o tema é esse. Jesus é a única ponte que pode levar o homem a Deus. Imaginamos uma ponte, imaginamos um precipício, o homem de um lado, Deus do outro lado e um grande abismo. Um grande abismo. E toda vez que o homem peca, ele vai se afundando mais nesse abismo. Então Deus coloca Jesus para ser essa ponte. João capítulo 3, verso 16, Deus coloca Jesus. O texto diz que Deus amou o mundo, os homens, que de tal maneira que Ele quer que os homens se voltem para Ele. Aí o texto diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A bênção da salvação é condicionada à tua crença. Se você crê que Deus enviou Jesus, se você crê que Jesus morreu a morte de cruz, você aceita Ele como Salvador da sua vida e Ele torna-se essa ponte entre você e Deus. Então agora você tem direito de passar sobre a ponte e não mais ir se afundando no abismo do teu pecado. Então, no plano da salvação, Deus deu Jesus, Jesus vem, conclui este plano da salvação na sua morte vigária, na sua morte, ele conclui este plano, a morte vigária de Jesus dá ao homem o direito. E qual é o termo vigário? Vigário significa, a morte vigária de Jesus significa que, essa palavra vem do latim, é quando alguém se põe no lugar de outro. Alguém se põe para morrer por outro. Alguém trabalha por outro. Então, na questão da salvação, a morte vicária de Jesus Cristo traz ao homem o direito, porque Jesus se pôs no lugar do homem, no teu lugar, morrendo morte de cruz, a morte mais horrenda daquela ocasião, porque ia para a cruz, no lugar chamado caveira, somente os malfeitores. E Jesus, mesmo sem ter culpa alguma, ele toma para si. Essa morte vicária de Jesus traz para você o direito de salvação, porque ele se colocou no seu lugar. O preço que era para você pagar, quem pagou foi ele. Por que ele pagou? Porque lembramos de novo da ponte, porque o homem precisa passar por essa ponte para se encontrar novamente com Deus. Mas quando o homem não quer passar por esta ponte para se encontrar com Deus, ele vai caindo no abismo do seu pecado. No abismo do seu pecado. Aí Romanos capítulo 6, verso 23 agora, vai dizer que o salário deste pecado é o abismo, é a morte. E a morte eterna, sem Deus, sem esperança e sem salvação. O salário deste pecado é a morte. Então, mas Tito 2,11 diz que a graça de Deus se ha manifestado, este Cristo que quer tornar a ponte na sua vida, se manifestou, se entregou, a fim de que você pudesse passar por ele para chegar
até Deus. Você está entendendo? Então Deus agora quer refazer a aliança que Adão quebrou no Éden. Deus quer refazê-la com o homem novamente. E Deus quer refazê-la dando o seu melhor. E qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a ponte. A ponte que conduz o homem a Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. 3 pontos principais que o homem tem que entender. Se você quer um bom caminho, ele é o bom caminho. Se você quer viver uma vida, não vegetar, mas viver uma vida, ele é a vida. Se você quer viver a verdade, sair da mentira, ele é a verdade. Então são 3 pontos que nós precisamos entender. Caminho, verdade e vida. Está em quem? Está em Jesus, a ponte. A ponte que conduz o homem a Deus se chama Jesus. Olha só o que o texto de Romanos, capítulo 5, olha só, o texto de Romanos, capítulo 5, diz para nós, verso 8, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morrendo em nosso lugar, Cristo morrendo em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então a morte vicária de Jesus significa que ele colocou-se no nosso lugar, a fim de que o dano que era contra nós, ele tomou sobre si. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o castigo que hoje nos traz a paz foi sobre ele. Então hoje nós temos o direito de escolha, assim como Adão teve lá no Éden, juntamente com Eva, de não tocar naquela árvore, e eles tocaram naquela árvore, tirou os direitos deles de entrar, de estar no paraíso. Assim também é a nossa vida. Se nós optarmos por Jesus, nós teremos essa ponte que nos conduzirá até Deus. E nos conduzirá numa vida que Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas vive no Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne vai caindo para o abismo. E esses não podem agradar a Deus. Mas quem anda no Espírito, Romanos 8,37 diz, em Cristo somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. E vai continuar o 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura nos pode separar mais deste amor de Cristo, deste amor em Cristo, que nos conduz a Deus. Ele é a ponte. Concluindo esse tema, eu quero dizer para você que só tem uma ponte para você passar. Ou você escolhe o abismo, ou você passa pela ponte e se encontra com Deus. Deus abençoe você. Pense nisso, porque Jesus Cristo diz lá em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos os que se haviam perdido como Adão para uma nova aliança. O Filho do Homem veio buscar e salvar a todos. É por isso que em Mateus 11:28 ele diz, vinde a mim todos cansados, oprimidos, alguns sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A salvação é somente em Cristo, que é a ponte que conduz o homem do seu pecado, purificando ele através do sangue vigário do Calvário, purificando você do seu pecado e te dando o direito de se encontrar com Deus. Porque agora o véu que separava, ele não vai separar mais. E aonde tu estiver, tu pode invocar a Deus e Deus vai ouvir a tua oração. Porque os ouvidos dele não estão gravados, as mãos não estão encolhidas para poder salvar e te abençoar. Que Deus abençoe. Fica com essa rápida reflexão bíblica acerca da soteriologia, que é uma das matérias da teologia, e fala de salvação. Deus abençoe. Acredite, se você entregar sua vida para Jesus, ele vai ser a ponte que vai conduzir. Ele vai ser o mediador que vai mediar
diante de Deus as tuas causas. Deus abençoe em nome de Jesus.